Levítico capítulos 21 e 22. O que deve caracterizar os sacerdotes? Estes capítulos mostram pormenorizadamente quais eram as exigências divinas em relação àqueles que tinham o privilégio de se aproximar como sacerdotes para oferecer o pão do seu Deus. Nesta, como na parte precedente, vemos a conduta como resultado das suas relações com Deus e não como a causa. Convém ter isto bem presente. Todos os filhos de Arão eram sacerdotes de Deus, em virtude do seu nascimento. Gozavam todos estes privilégios. Não era uma questão de mérito, de progresso ou qualquer coisa que uns tivessem e outros não. Eram sacerdotes por nascimento. A sua capacidade para compreenderem esta posição e gozar os privilégios inerentes a ela era, evidentemente, uma coisa muito diferente. Um podia ser menino, e outro podia ter chegado à idade viril. Aquele era naturalmente incapaz de comer do alimento sacerdotal, sendo menino necessitava de leite e não de sólido mantimento, mas era tão verdadeiro membro da família sacerdotal como o homem que pisava com pé firme os átrios da casa do Senhor e se alimentava do peito e da espada à direita dos sacrifícios. Esta distinção é fácil de compreender no caso dos filhos de Arão, e, por isso, servirá para ilustrar, de um modo muito simples, a verdade relativa aos membros da verdadeira família sacerdotal a que preside o nosso grande sumo sacerdote, e à qual pertencem todos os verdadeiros crentes. Hebreus 3 verso 6. Todo filho de Deus é sacerdote. E é listado como membro da casa sacerdotal de Cristo. Pode ser ignorante, porém a sua posição, como sacerdote, não é baseada sobre o conhecimento, mas sobre a vida. Podia ter muito pouca experiência, mas o seu lugar como sacerdote não depende das suas aptidões, mas sim de que tenha vida. Foi nascido na posição e com as relações de sacerdote. Não se impôs por si, nem foi por seus próprios esforços que chegou a ser sacerdote. Tornou-se sacerdote por nascimento. O sacerdócio espiritual, juntamente com todas as suas funções espirituais, é o adjunto necessário ao nascimento espiritual. A capacidade para gozar os privilégios e cumprir as funções de uma posição não deve ser confundida com a própria posição. A distinção entre as duas coisas tem de ser bem clara. Uma coisa é o parentesco que se tem, outra muito diferente o grau de capacidade que se possuir. Demais, considerando a família de Arão, vemos que nada podia romper o parentesco entre ele e os seus filhos. Havia muitas coisas que podiam interferir com o pleno gozo dos privilégios ligados com esse parentesco. Um filho de Arão podia contaminar-se por um morto. Podia contaminar-se por meio de uma ligação impura. Podia ter qualquer defeito corporal, podia ser cego, coxo ou anão. Qualquer destas coisas afetaria incontestavelmente o gozo dos seus privilégios e o cumprimento das funções que pertenciam a esta relação de parentesco, visto que lemos, nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor, falta nele não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas, poderá comer. Porém até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Levítico 21 versos 21 a 23. Porém, nenhuma destas coisas podia alterar as relações baseadas sobre os princípios da natureza humana. Ainda que um filho de Arão fosse anão, esse anão era filho de Arão. É verdade que, como anão, estava privado de muitos dos preciosos privilégios e altas dignidades do sacerdócio, mas ainda que assim fosse era filho de Arão. Não podia gozar o mesmo grau de comunhão nem desempenhar as mesmas funções elevadas do serviço sacerdotal, como aquele que havia chegado à perfeita estatura do homem feito, mas era membro da casa sacerdotal, e, portanto, era autorizado a comer o pão do seu Deus. O parentesco era verdadeiro, embora o desenrolar fosse defeituoso. A aplicação espiritual de tudo isto é tão simples quanto prática. Uma coisa é ser filho de Deus, e outra muito diferente estar no pleno gozo de comunhão e culto sacerdotais. O culto é, infelizmente, perturbado por muitas coisas.
As circunstâncias e as nossas relações exercem sobre nós a sua contagiosa influência. Não devemos esperar que todos os cristãos conheçam pela prática a mesma elevada conduta, a mesma intimidade de comunhão e que estejam na mesma proximidade de Cristo. Não tem, infelizmente. Temos que lamentar os nossos defeitos espirituais. Há os que cocheiam, os que têm o sentido de vista defeituosa, os enfesados. Por vezes, deixamo-nos contaminar pelo contato com o mal e somos enfraquecidos e embaraçados por relações impuras. Numa palavra, assim como os filhos de Arão, ainda que sacerdotes por nascimento, estavam, não obstante, privados de muitos privilégios pelas impurezas legais e defeitos físicos, também nós, embora sendo sacerdotes de Deus, por meio do nascimento espiritual, estamos privados de muitos dos elevados e santos privilégios da nossa posição pelas impurezas e defeitos espirituais. Somos privados da nossa dignidade por crescimento espiritual defeituoso. Falta-nos singela de fé, vigor espiritual, e inteira consagração. Salvos estamos pela graça de Deus, com base no perfeito sacrifício de Cristo. Somos filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Porém a salvação é uma coisa, comunhão outra muito diferente. Filiação é uma coisa, comunhão outra muito diferente. Convém distinguir estas coisas cuidadosamente. Os capítulos que formam esta parte do livro de Levítico ilustram claramente esta distinção. Se acontecesse um dos filhos de Arão ter um pé quebrado, ou quebrada a mão, tinha de ficar privado da sua relação de filho ou não, certamente. Era privado da sua posição sacerdotais de modo nenhum. Estava claramente estabelecido que o pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas poderá comer. Que era, pois, o que perdia por causa da sua deformidade física. Não lhe era permitido desempenhar alguma das funções mais elevadas do serviço sacerdotal. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar. Estas proibições eram graves, e embora possa argumentar-se que um homem não podia evitar muitos destes defeitos físicos, nem por isso a questão era alterada. O Senhor não podia ter um sacerdote defeituoso ante o seu altar nem um sacrifício defeituoso sobre ele. Era necessário que tanto o sacerdote como o sacrifício fossem perfeitos. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor, Levítico 21 verso 21. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor, Levítico 22 verso 20. A aplicação prática. Ora, nós temos ao mesmo tempo o sacerdote perfeito e o perfeito sacrifício na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, havendo-se oferecido a si mesmo a Deus sem pecado, penetrou nos céus como nosso grande sumo sacerdote, vivendo sempre para interceder por nós. A Epístola aos Hebreus trata pormenorizadamente destes dois pontos. Põe em contraste admirável o sacrifício e o sacerdócio do sistema mosaico com o sacrifício e o sacerdócio de Cristo. Nele temos a perfeição divina, quer o consideremos como a vítima quer como o sacerdote. Temos tudo o que Deus podia exigir e tudo o que o homem podia necessitar. O seu precioso sangue tirou todos os nossos pecados, e a sua poderosa intercessão mantém-nos em toda a perfeição do lugar em que fomos introduzidos pelo seu sangue. Nele estamos perfeitos, Colossenses 2 verso 10, e contudo somos tão fracos em nós mesmos, temos tantas faltas e fraquezas, somos tão inclinados a errar e tropeçar no nosso caminho, que não poderíamos estar de pé um só instante se não fosse porque Ele vive sempre para interceder por nós. Já nos ocupamos destas coisas nos primeiros capítulos deste livro, e portanto não julgamos ser necessário insistir nelas aqui. Os que compreendem alguma coisa das grandes verdades fundamentais do cristianismo e têm alguma experiência da vida cristã poderão compreender como é que, estando perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, Colossenses 2 verso 10, necessitam, todavia, enquanto estão neste mundo, no meio de fraquezas, conflitos e lutas da terra, da advocacia do seu adorável e divino sumo sacerdote. O crente está lavado,
santificado e justificado. 1 Coríntios 6, está aceito no amado. Efésios 1 verso 6. Quanto à sua pessoa nunca poderá ir a juízo, veja-se João 5 verso 24, onde a palavra no grego é krisin, e não katakrisin. A morte e o juízo estão atrás dele, porque está ligado a Cristo, que passou por essas coisas em seu lugar. Todas estas coisas são verdades divinas a respeito mesmo do membro mais fraco, ignorante e imperfeito da família de Deus, mas visto que traz consigo uma natureza má, que está irremediavelmente arruinada e que não pode ser disciplinada por ser incorrigível, por habitar um corpo de pecado e morte, está rodeado por todos os lados de influências hostis e é chamado a lutar continuamente com as forças combinadas do mundo, da carne e do mal, e não poderia manter-se, e muito menos fazer progresso, se não estivesse protegido pela poderosa intercessão do seu sumo sacerdote, que leva os nomes do seu povo sobre o seu peito e os seus ombros. Sabemos que muitas pessoas têm encontrado grande dificuldade em conciliar a ideia da perfeita posição do crente em Cristo com a necessidade do sacerdócio. Se, argumentam, está perfeito, que necessidade tem de um sacerdote, e as duas coisas são tão claramente ensinadas na palavra de Deus como são compatíveis uma com a outra e compreendidas na experiência de todo cristão devidamente instruído. É da maior importância compreender com clareza e exatidão a harmonia perfeita destes dois pontos. O crente é perfeito em Cristo, mas, em si mesmo, é uma pobre e débil criatura, exposta sempre a cair. Por isso, a inefável bem-aventurança de ter à destra da majestade nos céus um que pode tratar de todos os seus interesses, e um que o sustém continuamente pela destra da sua justiça, que nunca o abandonará, que é poderoso para o salvar até ao fim, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que o fará passar em triunfo através de todas as dificuldades e perigos que o rodeiam, e, que, por fim, o apresentará inculpável perante a sua excelsa glória, com um gozo inexcedível. Bendita seja para sempre a graça que tão abundantemente fez provisão para todas as nossas necessidades pelo sangue de uma vítima incontaminada e pelo divino sumo sacerdote. Prezado amigo, esforcemo-nos por andar de tal maneira que nos guardemos da corrupção do mundo, Tiago 1 verso 27, e a mantermos-nos separados de todas as relações impuras, a fim de podermos gozar os mais elevados privilégios e desempenhar as funções mais altas da nossa posição como membros da casa sacerdotal de que Cristo é o chefe. Temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, Hebreus 10. Nada jamais nos poderá roubar estes privilégios. Contudo, a nossa comunhão pode ser perturbada, o nosso culto pode ser impedido, as nossas santas funções podem ser descuradas. Estas questões cerimoniais, contra as quais os filhos de Arão eram advertidos, nesta parte do livro, têm o seu antítipo na economia cristã. Eram exortados contra contatos impuros? Também nós o somos. Tiveram de ser exortados contra ligações impuras? Também nós fomos exortados a esse respeito. Tiveram de ser exortados contra toda a sorte de impureza cerimonial? Também nós somos exortados a purificarmos-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, 2 Coríntios 7 verso 1. Foram privados de muitos dos mais elevados privilégios sacerdotais devido a deformações físicas e enfermidades corporais? Acontece o mesmo conosco devido às imperfeições morais e a um crescimento espiritual imperfeito. Quererá alguém pôr em dúvida a importância prática destes princípios? Não é evidente que quanto mais apreciarmos as bênçãos ligadas a esta casa sacerdotal de que fomos feitos membros, em virtude do nosso novo nascimento, tanto mais guardaremos de tudo o que, de alguma maneira, tende a tirar-nos o gozo delas? Sem dúvida. É isto que torna o estudo desta parte tão importante para a nossa vida. Seria muito bom sintamos o seu poder por meio da aplicação do Espírito Santo. Então gozaremos o nosso lugar de sacerdotes. Então desempenharemos fielmente as nossas funções sacerdotais. Seremos capazes de apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo a Deus, Romanos 12 verso 1. Seremos capazes de oferecer sacrifícios de louvor continuamente a Deus, como fruto de nossos lábios,
dando graças em seu nome. Hebreus 13 verso 15. Como membros da casa sacerdotal e do sacerdócio santo seremos capazes de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. 1 Pedro 2 verso 5. Seremos capazes de antecipar, até certo ponto, o tempo feliz em que as aleluias de louvor inteligente e fervoroso de uma criação redimida subirão ao trono de Deus e do Cordeiro durante toda a eternidade.